você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada. Não tenho medo.
boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para a nossa imersão Jesus Venceu a Morte. Que bom ter vocês aqui conosco. Para esse momento onde nós vamos se aprofundar da palavra do nosso Deus, parece meio algo que nós já sabemos, né? Você talvez pode dizer assim, poxa, mas eu sei que Jesus ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia e ele venceu a morte, né? Só que a, a morte de Cristo, fazermos lembrar daquilo que Cristo fez, faz com que a gente entenda que não podemos desistir independente de qualquer circunstância que nós vivemos. Eu costumo dizer, antes de nós darmos início à nossa imersão, e eu sempre falo em culto de Santa Ceia que a Santa Ceia é um memorial daquilo que Cristo fez, né? E eu sempre digo que o ser humano ele é tendencioso a esquecer daquilo que Deus fez. Ou seja, quando eu falo ser humano, eu incluo nós todos. Nós esquecemos fácil daquilo que Deus fez. Então Deus estabelece, tanto no contexto do povo de Israel, a Páscoa, como também no contexto da igreja, a Santa Ceia, para que todas as vezes que nós sentarmos, nós comemos do pão, né, e bebemos do cálice, nós vamos lembrar daquilo que Cristo fez, né? Então essa invenção, nós não vamos, claro, direto ao assunto Jesus vencendo a morte. Claro, nós vamos caminhar desde o Antigo Testamento, vamos entrar para o Novo Testamento. Por isso que eu quero te convidar a ficar até o fim dessa live, e eu prometo para vocês que será uma live de grande importância para a sua vida. E creio também, claro, que depois, no final dessa live, você poderá desfrutar ainda mais daquilo que Cristo tem para você e da sua fé em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus diz, né, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando a gente fala de ouvir, a palavra no grego ouvir tem a tendência e tem a realidade daquilo que é guardado, sabe? Não é algo que se ouve, aquele ditado que a gente sempre diz, né? Entra no ouvido e sai no outro. Não. A palavra ouvir ali no grego dá a ideia de alguém que ouve e guarda aquilo que Cristo falou, aquilo que a palavra estabeleceu sobre as nossas vidas, tá? Para a gente começar, eu quero pedir para vocês, a gente vai abrir o texto da Bíblia, mas eu quero pedir para vocês compartilhar essa live. Nós vamos ter um tempinho enquanto a gente abre o texto da Bíblia, vocês possam pegar e aí embaixo no YouTube e vocês vão compartilhar essa live. Vamos colocar no grupo de WhatsApp, no Instagram de vocês, no Facebook, em algumas redes sociais, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? E a gente venha ter mais pessoas com a gente. Eu quero poder depositar e compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, né? Eu sempre digo que quando nós vivemos na plenitude do Espírito, o que nós aprendemos não fica somente para nós, mas o que nós aprendemos nós desejamos passar para outras pessoas. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm medo até mesmo de ensinar. Não digo todo, claro, não estou generalizando, mas muitas pessoas têm medo de ensinar porque eu ensinando ele vai saber mais do que eu. E esse não é meu objetivo. Meu objetivo é que eu possa compartilhar com vocês aquilo que Cristo tem me iluminado, tem me condicionado a entender sobre a sua palavra. Então compartilhe com vocês, seja um canal de bênção para outras pessoas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Enquanto isso, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, versículo de número 17, para que a gente possa dar início à nossa imersão Jesus venceu a morte. Eu preciso de sua atenção o máximo possível que você tiver. Eu quero poder estar disponibilizando esse slide para vocês, só que eu vou estar disponibilizando no grupo que foi feito para que pudesse compartilhar e-books e outras coisas mais nesse grupo do WhatsApp. Então, você que não está ainda no grupo, você possa entrar para que você possa receber, né, esse slide dessa aula e de outras aulas que nós teremos, se Deus quiser. Para a gente começar, vamos abrir aqui Romanos, capítulo de número 8,
versículo de número 17, carta do apóstolo Paulo enviado à igreja que estava estabelecida em Roma, e o apóstolo Paulo começa assim no verso de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, ou com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, perceba o detalhe, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, todas as vezes que nós falamos de paternidade, quando a gente fala de pai, e todos nós sabemos que quando nós olhamos para a ideia de Deus, nós olhamos para a ideia de um Deus que é pai. Todas as vezes que nós olhamos para e falamos sobre esse conceito de pai, nós logo entendemos que teremos que falar de filhos. Quando fala de pai para filho, nós estamos falando de relacionamento. Quando falamos de pai para filho, nós estamos falando de intimidade. Quando falamos de pai para filho, nós falamos de correção. Quando falamos de pai para filho, nós estamos falando sobre alguém que está próximo, né? Então, todas as vezes que nós olhamos para um texto como esse, onde a Bíblia diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós logo percebemos, e logo pela palavra de Deus, todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que existem 5 classes de filhos, tá? É estabelecido no decorrer do texto bíblico essas 5 classes de filho, nós chamamos. Então, guarde essa frase, porque é de suma importância nós entendermos sobre essa questão. Então, pelo contexto bíblico, existe 5 classes de filhos, tá? A primeira classe de filho que nós chamamos são os filhos por criação, que aí nós chamamos os anjos. A segunda classe de filhos nós chamamos filhos por proformação, né? A terceira classe de filhos nós chamamos filhos por eleição, que aí nós falamos de Israel. A quarta classe de filhos, aí eu não coloquei em ordem aí, mas vem primeiro o filho por geração, que é Jesus, mas a quarta aqui pelo slide é os filhos por adoção, e aí nós chamamos a igreja do Senhor. Para que vocês possam ter uma ideia, a gente olha no conceito de anjos simplesmente no conceito de alguém que ajuda, de alguém que adora a Deus. Não. Quando Deus olhava para os anjos, principalmente antes mesmo do estabelecimento da criação da terra, a Bíblia diz que um dos anjos, chamado Lúcifer, né, o querubim da guarda ungida, lá de Ezequiel, capítulo de número 28, se muito não me engano, era alguém que não simplesmente cuidava dos afazeres de Deus, mas tinha uma correlação relacionada à adoração do anjo para com Deus. Deus, quando olhava para os anjos, e principalmente naquele período, antes mesmo da criação de todas as coisas, Deus olhava para eles como filho. Por exemplo, quando Deus ele vai escrever, ou melhor, inspirar o livro de Jó, ali você vai perceber que tem uma conversa de Jó com Deus, né? E ao mesmo tempo entra os amigos de Jó naquela conversa. Então, em alguns momentos, Deus vai questionar a Jó, vai questionar a Jó, porque Deus está trabalhando na vida de Jó. A ponto de Jó ser tão trabalhado que quando nós chegamos ali, por exemplo, no Jó, capítulo de número 42, se salvo não me engano, a Bíblia diz que Jó escreve e diz assim, eu antes ouvia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. E um dos questionamentos de Deus para com Jó revela que Deus olhava para a primeira classe de filhos, que eram os anjos, como filhos de Deus. Então, vamos ver. Por exemplo, se você tiver sua Bíblia aberta aí, ou se você não tiver, anota para que você possa ler depois, ou então abra aí para a gente ler juntos. No livro de Jó, no capítulo de número 38, no versículo de número 4, tá? Jó, capítulo 38, versículo de número 4, que vai dizer assim: onde estavas tu? Isso é Deus perguntando para Jó. Onde estavas tu
quando eu fundava a terra. Fazemos saber se tens inteligência, né? E ele diz, quem dispôs as medidas? Se é que sabes, e ele continua dizendo, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, perceba agora, redobre a sua atenção, quando ele diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e aí eles estão referindo a uma adoração no céu, e ele diz, ó, e todos os filhos de Deus jubilavam. Perceba que a redundância em dizer que esses filhos de Deus não se refere aos filhos de Deus na criação humana, tá? Aqui está se referindo à primeira classe de filhos, que são os filhos por criação, que são os anjos. Você lembra também que quando, se eu muito não me engano, Jó, capítulo número 1, quando Jó está diante de uma situação que os filhos de Deus vão se apresentar, e aí a gente precisa entender que os filhos de Deus ali eram os anjos, também foi Satanás com ele, né? Então tem aquele questionamento de Deus para com Satanás, de onde vem, de onde vais, né? Tem visto meu servo Jó, e aí você conhece o texto. Então perceba que a primeira classe de filhos, já chamamos de filho por criação, que são os anjos. Perfeito. A segunda classe de filhos que nós chamamos foi os filhos por formação. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer que e o Senhor formou Deus o homem. Perceba que a palavra usada é formou, né? Então, a partir dali você vai perceber, não esqueça, lembra que eu falei, quando falamos de pai, falamos de relacionamento. Quando falamos de pai, falamos de aproximação. Quando Deus estabelece ali, ou melhor, quando Deus forma o homem, Deus está criando um processo para que, a partir dali, o homem em si, o homem formado, a partir de Adão, ele venha entrar em um processo de intimidade, de adoração a Deus. Perceba que a Bíblia diz que todas as vezes, na virada do dia, quem descia? Deus. Isso aí. Deus descia na virada do dia, e o propósito de Deus descer na virada do dia é para que ele pudesse ter um relacionamento com o homem. Então a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a segunda classe de filho que nós temos são os filhos por formação. E aí nós pegamos a partir de Adão, né? A terceira classe são os filhos por eleição. Por quê? Perceba uma coisa. Quando Deus pega a primeira classe de filhos, que são os filhos por criação, nós vamos logo perceber que os filhos por criação, eles falharam. Sim ou não? Falharam. A Bíblia diz que Deus joga a terça parte dos anjos sobre a face da terra, e aí esses anjos que são os anjos, nós chamamos de anjos caídos, a partir daí eles querem estar debaixo da autoridade de Satanás. Então, eles falharam, sim ou não? Falharam. Quando vem a segunda classe de filhos, a segunda classe de filhos também falha, né? Então, a manifestação do reino de Deus, porque perceba, quando Jesus chega e diz assim, é chegado o reino de Deus, ou João Batista fala sobre o reino, nós precisamos entender que esse reino de Deus, ele não é estabelecido a partir do Novo Testamento. O reino de Deus, ele é estabelecido desde o princípio. Quando falamos de reino, nós falamos de domínio. Quando falamos de reino, falamos de autoridade. Quando falamos de autoridade, nós falamos do nosso Deus. Ele é a principal, ele é a verdadeira autoridade de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz e declara que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, ou seja, tudo está no controle dele. Então, quando a primeira classe falha, a segunda classe falha, Deus vai pegar, a partir de Abraão, eu posso dizer assim, e a aliança a partir do Sinai, ali depois de Moisés, eu vou explicar para vocês, fica tranquilo. Quando você pega a partir de Adão, você vai perceber que o homem em si, ele vai cada vez mais desaproximar de Deus, a ponto de Deus estabelecer um juízo, e um dos juízos de Deus, qual foi? O dilúvio, isso aí. Quando Deus estabelece o dilúvio, Deus ele tem uma esperança na nossa vida, queridos. Perceba que Deus ele poderia acabar com tudo. Não, Deus sustenta, Deus estabelece uma aliança a partir de 8 pessoas, a família de Noé. Ou seja, Deus não desistiu, Deus não poderia acabar com tudo? Sim ou não? Concorda comigo? Poderia. Só que Deus ele não faz isso.
O que Deus faz? Ele sustenta, guarda 8 famílias, e a partir dessas 8 famílias, Deus vai começar um processo onde ele vai gerar a terceira classe de filhos. Quando você pega os filhos por formação depois do dilúvio, perceba que os filhos ainda mesmo assim, eles estão debaixo do pecado. O pecado domina e eles não têm força para vencer o pecado, né? E a história vai mostrar que em Gênesis capítulo 12, verso de número 1 em diante ali, e a Bíblia fala que Deus, claro, falou bem antes com Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda hei te mostrar. E ele disse, de ti eu farei uma grande nação. Era uma promessa, né? Uma promessa que, a partir de Abraão, ele ia estabelecer uma nação. E o detalhe era o seguinte, é que de todas as nações da terra, Deus estaria debaixo, ou melhor, Deus estaria no domínio de todo o povo de Israel. Tá? Perceba que, por que nós chamamos de filhos por eleição, queridos? Porque de todas as nações, e aí no livro de Isaías 43, até Deus fala sobre isso, é como se Deus estivesse dizendo assim, desculpa a minha linguagem, mas espero que você entenda, poxa gente, eu tinha o Egito, eu tinha a Etiópia, eu tinha a Mesopotâmia, eu poderia ter qualquer outra nação, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Sabe, querido, de todo o processo, de todo o decorrer da história, você vai perceber o amor de Deus para conosco. O amor de Deus, ele não começa agora. O amor de Deus, ele começa bem antes daquilo que nós imaginamos. Isso é fantástico, isso é extremamente magnífico, sabe? O que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus continuará fazendo sobre nossas vidas para que nós possamos estar debaixo da sua vontade. Então Deus, ele pega a partir de Abraão, Deus estabelece uma aliança no Sinai com o povo de Israel, depois do povo sair do Egito, e a partir daí Deus ele vai pegar essa nação de Israel. É interessante que o povo de Israel, que saiu com uma promessa do Egito, a maioria das pessoas não alcançaram a promessa. Por quê? Por conta da desobediência. Tá? Todo o processo de Israel, você vai perceber que quando Israel está sobre o domínio da liderança de Moisés, Deus ele estabeleceu um momento de adoração. Tá? Deus não se manifestava através de outras nações, mas Deus se manifestava através da nação de Israel. Nós logo vamos perceber que Deus disse assim, eu quero que você faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Deus querendo relacionamento. A Bíblia diz que para que o homem pudesse, e aí a Bíblia fala só que a única pessoa que podia experimentar no sentido da glória de Deus vendo manifestar, era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano dentro do Santo do Santo, para que pudesse oferecer sacrifício pelo povo de Israel. E o que me chama a atenção é que nesse processo do povo de Israel, dentro daquilo que Deus pediu para que pudesse ser estabelecido, que era a construção do tabernáculo, o objetivo de Deus é para que o homem pudesse ter relacionamento. Irmãos, pare para pensar. Será que Deus, ele como pai, e nós como filhos, será que Deus não quer um relacionamento conosco? Então Deus estabelece isso. Perceba que Deus estabelece um relacionamento com os anjos, filhos por criação. Deus estabelece um relacionamento com os filhos por formação, que era a partir de Adão. E Deus agora vai estabelecer um relacionamento, a partir daí, um processo para que pudesse ter um relacionamento. E claro, a partir de Israel, toda a Torá ali, ela vai apontar para o Messias que viria. O Messias que não é chamado Jesus no Antigo Testamento, né? É como se fosse um nome oculto, mas está revelado a partir daquilo que nós vemos a partir da Torá, dos profetas e aí por diante. Nós vamos perceber que o povo de Israel, ele até entra em um processo onde ele tem intimidade com Deus. Quando o tempo vem, o povo começa a esquecer, e daí para frente você vê que o povo de Israel ele é uma nação visível. Gente, quando o Salomão ele estabelece o templo, o primeiro templo ali, Israel ele tem uma visibilidade muito grande. Porque a partir daí, Israel, você vai perceber que Israel parece que ele vai cair em decadência espiritual. O povo de Israel, ele cresce financeiramente, mas o povo de Israel espiritualmente ele vai entrando em decadência. O que nós percebemos dentro de todo esse processo, que o povo de Israel, ele também se afasta de Deus, eles
eles falham diante de Deus. Aí entra os filhos por adoção, que são nós, a igreja do Senhor. E também antes das filhos por adoção, Deus estabelece o filho por geração, que foi Jesus, e aí a gente vai falar no decorrer de toda a aula, né? Para que vocês possam ter uma ideia, no livro do Êxodo, capítulo 4, verso 22, para que vocês percebam que Deus, quando ele olhava para Israel, ele olhava para Israel como filho. Quando Deus manda Moisés falar com Faraó, olha o que Deus diz. Então dirás a Faraó, quem dirás? Moisés, né? Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Êxodo 4, verso 22. Então, perceba essa realidade. O interessante também é que cada classe de filhos tinha seus privilégios. Os filhos por criação, os filhos por formação, os filhos por eleição, os filhos por adoção, e você vai perceber até mesmo o filho por geração, que era Jesus, tinha seus privilégios. Só que o que aconteceu, Renan? O que aconteceu é que o pecado, querido, ele entra na face da terra. Uma vez que o pecado ele entra, a partir daí, o próprio apóstolo Paulo nos revela e nos fala sobre isso. Ele diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. Perceba, o que ocasionou o pecado? Qual é a consequência do pecado? A morte. Uma vez que o pecado ele estabelece, a consequência do pecado é a morte. Então, a partir daí, você vai perceber que a morte ela vai reinar. Desde Adão, desde os filhos por formação, a morte ela toma a característica de alguém que está reinando e de alguém que está vencendo. Percebeu? Lembra da nossa menção? Qual é o título da nossa menção? Jesus venceu a morte. Só que perceba, por mais que os homens tivessem intimidade com Deus, os homens não conseguiriam vencer a morte. Quem estava reinando sobre todo o processo dos filhos por criação, ou melhor, dos filhos por formação, dos filhos por eleição, dos filhos por adoção, era a morte. Por exemplo, quando você abre Romanos capítulo 5, eu quero pedir para vocês abrirem aí, Romanos capítulo 5, para que a gente possa ver se realmente a morte ela reinava. Perceba, principalmente ali quando você chega na geração dos filhos por eleição, e o povo de Israel ele entra em decadência espiritual. Deus diversas vezes mostra a forma que Israel estava, é porque na verdade Israel ele é dominado pelo pecado, e o que vem como consequência do pecado é a morte, né? Então, Romanos capítulo 5, verso 12, versículo 14, olha o que diz Romanos 5, versículo 12 ao verso 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, perceba, e pelo pecado a morte, lembra que eu disse? O pecado ou melhor, a morte ela vem por consequência do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Se a morte passou a todos os homens, quem está reinando? A morte. E Paulo deixa claro isso, ele diz assim, ó, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão, filhos por formação, lembra que eu disse? Até a Moisés. Moisés, filho por eleição. Ele diz, ó, mesmo sobre aqueles que não pecaram, mesmo aqueles sobre não pecaram. Ele diz, a semelhança da transgressão de Adão, ou seja, por mais que você não pecou e você não estava lá, você diz assim, não, a culpa é de Adão. Não, irmãos. O texto diz, a semelhança da transgressão de Adão, por mais que nós não pecamos, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então perceba, não esqueça, a morte está reinando. Nenhum homem que vem, por mais que venha Davi, um homem que segundo o coração de Deus, Moisés, um homem que via Deus face a face, eu creio que você entenda esse face a face, Abraão, um homem que viveu pela fé, você vai perceber que a morte ela vence esses homens. A morte está vencendo. Eu quero que você imagine uma cena, e a cena é de Deus sobre o seu trono e a morte chegando sobre ele. Imagine comigo, através desse slide que eu preparei para vocês, para que vocês possam ver
o que poderia acontecer? Por exemplo, a morte chega diante de Deus e diz assim: eu quero a separação definitiva deles com o Senhor. Ninguém me separou, ou melhor, ninguém me superou. Todas as classes de filhos eu venci. Isso a morte, tá? Falando para Deus. E Deus olhava para a morte e dizia o seguinte: é verdade. Perceba, é verdade. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque essa parte está um pouco pequena, mas imagine Deus dizendo: isso é verdade. Mas eu não posso julgar algo de alguma forma onde eu venha primeiro achar alguém que possa ter uma resposta. Ele tem que se responder. Então a morte dizia que queria a separação. Melhor, de Deus para com os homens, porque ninguém venceu a morte, tá? E quando você abre lá em João, no capítulo 5, o João ele vai escrever e dizer o seguinte: ele descreve alguém assentado sobre o trono, e uma vez que João descreve alguém assentado sobre o trono, ele vai dizer que ele ouve uma voz, e a pergunta dessa voz que dizia quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? Aí ele diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E ele diz: eu chorava muito. Então, perceba que a própria palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 5, se você puder abrir comigo aí, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba, a morte ela pede separação do homem para com Deus. Deus, ele a princípio não estabelece um julgamento, Deus não estabelece uma separação, mas Deus pede para que pudesse haver uma procuração, e essa procuração era: quem é digno de abrir o livro? João diz que ninguém foi digno de abrir o livro. Ninguém, queridos, foi digno de abrir o livro. E a Bíblia vai mostrar, no decorrer da história, que a morte, ela reina pelo poder das suas fases. Vamos lá de novo? A morte, ela reina pelo poder das suas fases. Renan, qual é o álibi? O álibi é o pecado. Renan, a morte, ela tem fases? Sim. É isso que eu quero te convidar a gente entrar agora, e você não pode esquecer. Desde o momento que nós vemos as classes de filhos, você vai perceber que todo momento a morte ela venceu. Sim ou não? A morte ela venceu. Ninguém conseguia. Você percebe que quando a gente fala da fase da morte, ela reina por o álibi do pecado, nós precisamos entender que a morte ela tem 3 fases. O processo da morte são 3 fases. A primeira fase nós chamamos de decomposição. Por exemplo, alguém morre hoje, depois de 1 hora, ela passa pelo processo de decomposição. Tá? Ela usa as 3 etapas. A primeira etapa, que nós chamamos de decomposição, ela vem com 3 etapas. A primeira, para a corrente sanguínea. A segunda, ela esfria o corpo humano. A terceira, ela torna o corpo humano pálido. Tá? Por exemplo, de 1 hora a 12 horas para concluir a primeira etapa. Dentro desse período, nós chamamos da primeira fase da morte, tá? De fase da decomposição, tá? Lembra que eu disse no último slide? A morte ela reina pelo poder das suas fases. Então a primeira fase que nós chamamos é a fase da decomposição. A segunda etapa, depois de 12 horas, porque de 1 a 12 horas nós entramos na primeira fase da decomposição, nós entramos de 12 horas a 24 horas no processo da putrefação. Ela vem com um poder de autodestrutivo, tá? Para apodrecer automaticamente o corpo humano. E depois de 24 horas, ela conclui a segunda etapa. E essa segunda etapa nós chamamos de putrefação. Irmãos, perceba que pelo o álibi do pecado, a morte está reinando, e ela reina debaixo dessas 3 fases. Depois, nós vemos na terceira etapa, que nós chamamos de colonização. Tá? Ela vem depois de 24 horas e vem com insetos, as larvas, e apodrece automaticamente o corpo humano. Depois das 20 horas, ou melhor, depois das 24 horas, ela conclui a terceira etapa.
Então, o reino da morte, ela se institui-se disso. A morte, eu repito de novo para vocês, a morte ela reina, tá? A partir das 3 fases da morte, tá? Como eu disse, decomposição, putrefação e colonização. Irmão, ninguém vence a morte. Quando você pega da formação, a formação por os filhos por formação, você vai perceber, desde Adão. Adão gera Sete e ninguém vence a morte. Sete gera Enos, ninguém vence a morte. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Lembra que eu disse que eu falei sobre Noé? Nenhum deles vence a morte. Quando você pega de Cã, Jafé, Sem, Asfaxade, Selá, Eber, Peleque, Hel, ninguém vence a morte. Aí vem Zeruk, Naom, Terá. Interessante. Essa geração, ela vem a partir de Sete, não esqueça. Adão e um dos filhos de Adão, Sete. Toda essa geração é a geração que você vai chegar em uma pessoa muito interessante. Então, perceba, Peleque gera Hel, Hel gera Serug, Serug gera Naum, Naum gera Terar. Olha só, quando chega em Terá, perceba, ninguém vence a morte. A morte está reinando automaticamente, queridos. Quando Terá gera Abraão, quem olha para Abraão diz, Abraão vai vencer a morte. Abraão não consegue vencer a morte. Queridos, há de alguém olhar para todas essas pessoas e dizer assim, por que eles não venceram a morte? A morte reinava, e ela reinava debaixo das suas 3 fases. Sabe? O que Cristo fez, a gente vai ver mais na frente no decorrer daquilo que nós continuaremos estudando, foi algo extraordinário, querido. E ele fez porque te amou. Você vê que quando Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, tá? Isso você está na genealogia, algo que a gente às vezes não quer estudar, mas está lá. Desde Adão, Adão gera um filho chamado Sete, e de Sete vem uma geração. Quando você pega os 12 filhos, Deus pega Judá. A partir de Judá, Deus vai trabalhar com uma geração que você vai ver lá em Crônicas, tá? Aí Judá gera Pérez, Pérez gera Hebron, Hebron gera Ram, Ram gera Aminadab, tá? E, interessante também, quando a gente chega aqui em Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Quando Enoque estabelece o desejo de andar com Deus, Deus faz o seguinte, Enoque, eu não vou deixar que a morte vença. Vem para cá. A Bíblia diz que Deus transladou Enoque. Ou seja, Deus levou Enoque. Que lindo, né? Gente, o amor de Deus ele é extraordinário. Então perceba que mesmo assim, de toda essa geração, depois de Ram, Aminadab, depois de Aminadab, vem Nasson, Nasson gera Salmo, Salmo gera Boaz, lembra de Boaz? Boaz gera Obed, de Obed gera Jessé, perceba, Jessé tem vários filhos, sim ou não? Sim, claro. De Jessé, ele pega Davi, a geração de Davi, e vem. Davi gera Salomão, Salomão Roboão, Roboão Abiás, Abiás Azar, Azar Josafá, Josafá Jorão, Jorão Acasias, tá? Joás Amazias, Jotão Acais, Ezequias Manassés, Amon Josias. E Deus vem trabalhando com toda essa geração e você vai perceber. Todas elas, todas essas pessoas, a morte venceu. Mesmo tendo um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, a morte venceu. Interessante, né? Vamos lá. Quando chega em Josias, lembra que eu falei da decadência espiritual do povo de Israel? A Bíblia diz que Deus leva o povo de Israel para onde? Para o cativeiro da Babilônia. O povo passa 70 anos. E quando o povo passa 70 anos, querido, Deus não pega nenhuma geração, tá? Antes que os 70 anos acabe. Renan, eu não entendi. Vou repetir. Quando chega na geração de Josias, a partir de Josias aí, como você está vendo no slide das gerações, Deus, depois, dentro de 70 anos, Deus não pega nenhuma pessoa para que ele dê continuidade a essa geração. Vamos ver isso? Vamos abrir lá em Mateus. Eu costumo dizer que nós desprezamos muitas das vezes esse texto aqui, porque achamos que não tem tanto sentido. Mateus capítulo de número 1,
versículo de número 1 em diante, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. E é interessante, quando chegamos no verso 12, melhor dizendo, do capítulo 1 de Josias, olha o que a Bíblia vai dizer. Depois do exílio da Babilônia, calma aí, foi antes ou foi depois? Depois, sim ou não? Então diz, Jeconias gerou Salatiel. Perceba, depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. A pergunta é, Jeconias era irmão de quem? Verso 11. E Josias gerou Jeconias, lembra de Josias? Isso para a geração para em Jeconias. Jeconias gerou Jeconias, ou melhor, Josias gerou Jeconias e seus irmãos. E no tempo do exílio da Babilônia, perceba, Jeconias nasceu no período do cativeiro da Babilônia. Verso 12. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Lembra de Zorobabel? Aparece lá em Esdras, Neemias, tá? E ninguém vence a morte. Ninguém está vencendo a morte. Abiús gera Eliaquim, Eliaquim gera Azon, Zadok gera Aquim, Aquim gera Eliú. E aí é interessante, porque quando entra nessa geração, vai entrando porque Eliú ele vai gerar Eleazar, tá? Eleazar vai gerar Matã. Matã vai gerar Jacó, Jacó gera José e José gera Jesus. Que lindo, né, gente? Porque quando você chega em Jesus, Jesus, ele vence a morte. Que lindo. Quando você pega toda essa geração, Deus pega desde Adão, querido. Nós mostramos aqui no slide, desde Adão. Vem Sete, um dos filhos de Adão, e vem vindo. Sete gera Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Malael, Malael gera Jared, Jared gera Enoque. Enoque não vê a morte porque Deus translada. Vem Matusalém, Lameque, Noé, Cã, Jafé, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleque, Hel, Serug, Naom, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, tá, de Jacó. Dos 12 filhos, Deus pega Judá, Pérez, Heron, Ram, Aminadab. Depois de Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abiás, Azar, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Depois de 70 anos do cativeiro da Babilônia, conforme Mateus capítulo 1, verso 12, Deus gera um dos filhos de Josias, um dos irmãos de Josias, Jeconias. Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azon, Sadoc, Aquim, Eliúde. Eliúde, Eleazar. Eleazar, Matã, Jacó, José. E José casa com Maria. Sabe quem vem? Jesus. Sabe, queridos, todo o processo de Deus não é à toa. A gente acha que às vezes as coisas vão acontecendo e a gente acha que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus pega toda a geração e a morte está achando. Ih, eu venci. Vai acontecer a separação deles para com Deus. E Deus pega uma geração e diz, dessa geração, eu vou tirar o homem que vai vencer você. Aí, quando você chega em Gálatas, e aí é que interessante, eu creio que você está na plenitude daquilo que Deus está falando conosco, creio que você está alegre em seu coração, porque se você não estiver alegre e vendo o que Deus fez e o que Ele vai continuar fazendo na tua vida, irmão, alguma coisa está acontecendo. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, verso 4 ao verso 5. Mas vindo a plenitude dos tempos. Perceba, vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. De quem? Maria. Nascido sobre a lei. Ele não veio para desobedecer a lei. Claro que não. Para remir os que estavam debaixo da lei. A fim de recebermos a adoção de filhos. Lembra dos filhos por adoção? Quem são? Nós. A fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe, querido, eu fico imaginando agora Deus olhando e dizendo, cara, alguma pergunta no céu. Sabe, a morte chega diante de Deus e diz assim, eu quero uma separação. Deus diz, eu não posso julgar.
Eu preciso procurar alguém que possa se apresentar e que possa até chegar um advogado, mas não tinha ninguém. João disse que procurou na terra, procurou no céu, e procurou debaixo da terra e disse que não achou ninguém. João disse que chora. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, verso 12 ao verso de número 21 sobre: portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, a morte reina por intermédio do quê? Do pecado. Queridos, perceba. É como se houvesse uma voz, imagina a cena, ouviu uma voz no céu. Então ouviu uma voz no céu, conclamando: quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? Livro de Isaías capítulo 6. E eu fico imaginando alguém gritando lá no céu, ao mesmo tempo: quem há de ir por nós? Por quê? Porque a morte está reinando. Qual é o álibi? O pecado. Olha o que acontece. Alguém grita no céu e diz: eis-me aqui, envia-me. Quem veio? Jesus. Aleluia. Aleluia, querido. Eu fico imaginando, quando Jesus se apresenta e diz que vai vir, a morte fica imaginando: não vai dar nada. Não vai dar nada. Se eu venci todos, pode vir Jesus, eu venço também. E a morte diz: calma aí, alguém tem que pagar o preço. Há uma dívida. Eles estão devendo uma dívida. Quem vai pagar o preço? Jesus diz: eu vim para pagar o preço. Isso é lindo, não é, gente? Fala sério, isso é lindo ou não é? E eu fico olhando e eu imagino nessa cena Jesus dizendo assim: calma aí, eu pago a dívida. Pago. Eu pago a dívida dele. E qual é o preço? O preço é o meu sangue. Você já leu Colossenses capítulo de número 2? Vamos ler lá rapidinho. Colossenses capítulo de número 2. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do amor de Deus sobre nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Olha lá. E selou a escrita de dívida. Quem selou? Vamos ler o 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, ou seja, debaixo do reino da morte e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou, olha lá, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância. E o que nos era contrário, ele a removeu. Como? Pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, gente, Jesus venceu a morte. Romanos 5, verso de número 20 vai dizer: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar-se, sim, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Perceba que da classe de filhos por eleição, Deus vem por adoção. O próprio livro de Romanos, capítulo 11, diz que veio o endurecimento em parte a Israel para que se completasse a plenitude dos gentios. É como se Deus fechasse a porta num princípio, por um princípio, para que pudesse abrir a porta para o povo de Israel. Logo mais à frente. E agora Deus abre a porta para os gentios, para nós, não judeus. Sabe? O amor de Deus é lindo. Romanos 11, versículo 25 vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Lembra que eu disse? Para que não presumeis de vós mesmo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entrada aonde? No processo da salvação. Irmãos, quando você olha para a morte, a morte vencia debaixo do quê? Das suas etapas, sim ou não? Qual era o álibi? O pecado. Irmãos, quando Jesus ele morre e ele está, quando chega a sexta-feira, vem um sábado, tá? A morte está dizendo: eu venci. Vem o primeiro processo da morte, né? Primeiro da morte, processo da morte, a decomposição. Vou voltar para vocês lembrarem comigo. Primeiro processo da morte, decomposição, tá? A morte vem. A primeira coisa, tenta parar
a corrente sanguínea de Jesus, não consegue. Depois tenta esfriar o corpo de Jesus, a morte, não consegue. Depois torna o corpo pálido, não consegue. Irmão, depois a morte vem com a sua segunda fase, a putrefação. Ela vem com um poder autodestrutivo. E a ideia dela, sabe qual é? Destruir o corpo de Jesus. Jesus está dentro do sepulcro. Ela tenta destruir o corpo de Jesus. Só que ela percebe, cara, eu consegui vencer todos. Esse está diferente. Quando ela vem com a parte da colonização, ela vem com os insetos, ela vem com as larvas, ela vem apodrecer o corpo de Jesus. Sabe o que acontece? Ela não consegue. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, o anjo veio, removeu a pedra e ele ressuscitou. Aleluia. E ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus morreu para que a gente pudesse ter vida com ele. Ele venceu a morte. Ninguém conseguiria vencer a morte, você não conseguiria, eu não conseguiria vencer a morte, nós não conseguiríamos, mas por intermédio de Cristo Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de ter acesso à presença de Deus. Sabe? Nós desvalorizamos muito o que Cristo fez. E uma das coisas que Cristo fez, e é o título da nossa menção, Jesus venceu a morte. Queridos, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, vai dizer: e o que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o que parece? Paulo, o que aconteceu nessa manifestação da aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Paulo responde: o qual aboliu. Aboliu o que, Paulo? A morte. Paulo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ou seja, aonde tinha má notícia, o Evangelho chegou e trouxe boa notícia. Ele venceu. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 ao verso 57, Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória. Dá a vitória para quem? Só para Jesus? Não, para nós. Nos dar a vitória. Por quem? Por nós? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 18. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E ele disse: e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem toda a autoridade. Eu sempre digo, todo homem está debaixo do senhorio de Cristo. Todo homem. Por mais que você não esteja com Cristo, você está debaixo do senhorio de Cristo. Sabe, a cruz não é uma mera coincidência. A cruz, ela representa a salvação de toda a humanidade. Jesus disse que todo aquele que crê no Filho do Homem terá a vida eterna. E aquele que não crê será condenado. Ou melhor, já está condenado. É o que o texto diz. Sabe, o tempo que nós vivemos é um tempo onde o amor de muitos tem esfriado. Sabe, e o que mais nós precisamos valorizar é o amor de Cristo. Jesus disse que antes mesmo de voltar, um dos sinais era o esfriamento do amor de quase todos. E é verdade. Nós sabemos, esses dias a notícia, um jovem de 13 anos entrou na escola e ele pega e esfaqueia a professora e mata. Gente, um jovem de 13 anos. Você fica se perguntando, o que está acontecendo? A cumprimento da palavra de Deus. Gente, eu não vim aqui pregar religião. Eu não vim pregar, eu sou um tipo de pessoa que eu sempre digo, a salvação ela não está em denominações. A salvação está em Cristo Jesus. Nós não teríamos oportunidade de vencer a morte, mas por intermédio dele nós temos a vitória. E a vitória qual é? Por intermédio de Cristo Jesus. O texto vai dizer. Sabe, quando a morte ela entra no processo de tentar achar algo de errado com Jesus, porque a partir de Adão, todo homem pecou. Todos pecaram. Por mais que não pequemos, lembra o texto que a gente leu? Por mais que nós não pecamos a aparência de Adão, mas todos nós pecamos. Imagina a morte tentando encontrar, tentando passar as 3 fases. Ela disse, cara, eu tentei na primeira etapa da decomposição, tentei na putrefação, tentei na colonização, não vi nada. Aí Pedro vai escrever sobre isso, sobre esse momento, e ele diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando a morte tentou achar um pecado em Jesus, ela não achou.
Ela não achou. Queridos, Hebreus, capítulo 4, verso 15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus. Como a gente vence? Olhando para Jesus, autor, consumador da fé. Quem é o autor? Aquele que cria, aquele que estabelece. Quem é um consumador? Aquele que começa e aquele que finaliza, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe, eu termino com esse texto dizendo: ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, o que nós queremos mais? O que precisamos é estar em Cristo Jesus. O que precisamos é estar debaixo da vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Ele te ama, sabe? A gente fica pensando às vezes: eu não tenho nenhum propósito sobre a face dessa terra. Claro que tem. Você viu? Todos nós temos um propósito. Deus pega uma geração de Adão, querido, e vem trazendo uma geração. Deus poderia pegar uma geração, a outra pessoa ali, que não fosse filho, irmão de Jeconias, ou melhor, de Josias. Deus poderia pegar. Não, Deus espera acabar os 70 anos e ele estabelece a continuação dessa geração. E a geração vai bater em quem? Em Jesus. Vai chegar em Jesus. José casa com Maria e Maria gera Jesus. E na plenitude do céu, nascido de mulher, ele veio para que a gente pudesse ter vida eterna. Jesus disse que enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, nós passaremos dificuldade, sim. Mas ele disse que no dia que a gente entrar lá no céu. Porque, escute isso, o céu não é nossa casa. Que isso? Não entendi. O céu é a nossa origem. Como assim? Nós não estamos indo para lá. Nós estamos voltando para lá. Porque o céu é a nossa origem. Sabe? O céu não é, na verdade, o nosso destino. Acho que eu falei errado. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós não vamos para lá. Nós vamos voltar para lá. E eu creio nisso. Não é pela minha perfeição, porque eu não sou perfeito e nem você é perfeito. Nós não somos. Mas por intermédio da vitória de Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E até hoje está intercedendo por nós. Eu creio que nós vamos vencer. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, mesmo você que não pôde assistir hoje, mas que você possa compartilhar e em alguns momentos a live vai ficar gravada. Você vem aqui no canal do YouTube e possa assistir de novo, para que você não possa de maneira nenhuma esquecer do que Cristo fez por você. Ele te amou, ele te ama e continua te amando. Ele não desistiu de você. Por mais que as pessoas queiram desistir de você, você pode ter certeza. Há alguém muito especial e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele não desistiu e nunca vai esquecer de você. Sabe, os momentos mais difíceis da sua vida, ele está lá. Sabe, o que nós precisamos fazer é estender a mão, segurar a mão dele e dizer: eu quero estar contigo. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Essa foi a nossa imensão. Jesus venceu a morte. Deus abençoe.